Estamos iniciando a 53 semanas do Legionário da campanha do quilo de Pernambuco. 79 anos de campanha do quilo aqui na cidade de Recife. Aqui nós podemos considerar o marco inicial dessa tarefa, desse trabalho. Marco zero. Por quê? Aqui. Porque é dali do Núcleo Espírita Centelha de Jesus, na Rua do Brum, onde é realizada a segunda campanha do quilo da nossa cidade. Isso em 1946 ainda, em março de 46, quando Elias Sobreira se reúne com o pessoal do Núcleo Espírita Centelha de Jesus e passam a realizar também o serviço de peditório. E é bom registrar, nesse momento de aniversário, de festa, que o ponto inicial do trabalho é aqui. Por quê? Porque nós, dentro de nossas pesquisas, nós colocamos como Maria Madalena, essa primeira legionária da campanha do quilo. Aquela que muito amou, conforme ele escreve o Evangelho de Lucas, através das palavras do próprio Jesus de Nazaré. Aquela que muito amou. Então, após a ressurreição de Jesus, quando cada um dos discípulos tomaram o seu caminho, Madalena foi conviver com os leprosos. E aí ela dá início à organização do serviço de peditório. Certo? Olha, passado o tempo, a campanha do quilo eclode com toda a sua força, e notadamente aqui em Recife. Então, quando o pessoal da Centelha de Jesus inicia o trabalho de campanha do quilo, as primeiras contribuintes, vamos dizer assim, são as prostitutas que saíam daqui dessa região, dita chamada do Baixo Meretrício, certo? E diz Joãozinho e Sobreira que elas eram as primeiras a chegar espontaneamente, quando o legionário abria o saco e colocar o dinheiro, que seria o primeiro grande motivo da caridade, vamos dizer assim, feita pelas pessoas, aquelas senhorias, aquelas senhoras que sofriam tanto, certo? A lembrança volta a Madalena, que iniciava o serviço de peditório ainda na época do cristianismo primitivo. É isso que a gente precisa entender, a importância de Pernambuco dentro do contexto histórico da doutrina espírita, do espiritualismo. Porque aqui começa o Brasil, certo? Quando, em 1517, em Itamaracá, o primeiro grupamento de pessoas acontece, daqui entra o processo de civilização da nossa cidade. É lógico, do nosso estado, do nosso Brasil, é lógico que a repercussão espiritual desse processo é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. E o que respalda tudo isso é esse novo trabalho, saca as costas, mochila na mão, campanha do quilo em nome de Jesus, assim como fazia Maria Madalena. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de 53 semanas do Legionário da campanha do quilo e 79 anos de campanha do quilo em Pernambuco. Deus nos abençoe. Prezado irmão e irmã, boa noite. E a luz de Deus esteja sempre iluminando a todos nós. Hoje é mais um dia de trabalho nesta casa, nessa regional. É o trabalho da regional da campanha do quilo, a regional do Beberibe. É uma satisfação muito grande em estar todos juntos aqui, né, para que a gente faça essa comemoração, né, do Dia dos Legionários e também da campanha do quilo. Então, meus queridos irmãos, aqui a gente estamos justamente procurando a unir os espíritas um ao outro. É um prazer muito grande que eu tenho que o ilustre presidente da Federação Espírita Pernambucana convidei para ele fazer essa palestra aqui, que é para a gente se unir melhor, né, para que o grupo dos trabalhadores do bem, a fraternidade e a Federação Espírita unidos
Porque meu pai sempre dizia, uma varinha só a gente dobra, mas um fecho é difícil de dobrar. E é realmente isso que eu vivo sempre fazendo, unindo. E ainda vou fazer mais um convite a ele, para que ele vá uma viagem nossa, conosco, para ele ver, observar os trabalhos nossos. Porque realmente ele ainda não tem conhecimento, mas eu vou fazer um convite e ele vai fazer uma viagem conosco, se Deus quiser. Então, meus queridos irmãos, é uma satisfação muito grande e tendo ele aqui presente para fazer a palestra. Um velho amigo meu, amigo de longa data, pessoa de primeira linha, de primeira qualidade. Então, realmente, eu tenho poucos amigos, mas meus amigos são amigos fiel. São amigos que eu posso confiar. Fico satisfeito, tenho maior satisfação quando eu vou fazer a campanha do quilo, que pego um saco, boto nas costas e boto uma mochila na mão e vou de porta em porta para fazer esses trabalhos, porque realmente foi para isso que eu vim para cá. É para isso que eu vim para essa doutrina. Foi isso que a espiritualidade superior me escolheu para fazer esses trabalhos aqui nessa casa. Então, vejamos, eu nunca pensei na minha vida de ser espírita. Eu fui fazer uma cantoria no local chamado Engenho Tamataúpe, lá no município Nazaré da Mata. E quando eu cheguei na casa, que era uma venda muito grande, encontrei realmente um companheiro, mas ele disse, você é católico? Ele disse, eu sou espírita. Foi a noite pior que eu passei na vida. Eu cantando mais ele, mas eu sempre puxava o tamborete para ficar distante dele, e ele puxava o tamborete para junto de mim. Eu disse, minha Nossa Senhora, a noite ficou muito comprida. Eu nunca esperei na vida que eu chegasse a ser espírita. Mas eu sempre tenho dito a vocês que nós, disse o apóstolo Paulo, que nós não escolhemos nada. A gente já vem da espiritualidade escolhido. Não é a gente que escolhe, porque realmente isso é uma verdade. Porque eu mesmo não esperava nunca de comandar uma casa espírita. Nunca pensei de fazer a campanha do quilo. Nunca pensei de fazer curso na Federação Espírita. Realmente estava tudo predestinado, estava tudo certo. E foi a minha primeira casa, foi a Federação Espírita. Tenho maior honra pelaquela casa, não posso esquecer. Quando eu tenho folgazinha, estou lá. Porque eu devo tudo àquela casa. E aquela casa foi quem realmente me colocou nos bons caminhos, me dando ensinamento para que eu fiz um curso lá de palestrante, fui dirigente da Casa Espírita, de mediunidade, e realmente hoje estou aqui preparado, porque aquela casa me deu essa condição. Então vejamos, meus queridos irmãos, são dessa forma que a gente estamos aqui para cumprir a nossa missão, para cumprir o nosso dever. Agora, não adianta dizer, eu sou espírita, é ser espírita de verdade, é mostrar. Eu hoje saí, fui na casa de um companheiro, porque quarta-feira a gente viemos da fraternidade e a menina que estava comigo deixou ele em Bibiri. E quando eu cheguei em casa, ele ligou para mim. Quando eu atendi o telefone desligou. Eu aí liguei para ele e o telefone não funcionou mais. Então, ontem passei o dia ligando para ele. A minha companheira, amiga, velha, amiga, de toda a sinceridade do mundo, ligou para ele e disse, Sr. Coutinho,
dei um recado a Amaral que eu não vou para o setor hoje, não. Aí realmente eu fiz tudo e ele não atendeu. Aí esperei ele ontem na fraternidade, ele não foi. Hoje eu, de manhã, liguei para ele, ele não atendeu. Agora de tarde me deu aquela coragem, digo, eu vou na casa dele, vou descobrir a casa dele hoje. Fui na casa dele, ele não estava em casa, mas encontrei o filho dele, que disse que ele tinha saído, e deixei o recado lá. Então vejamos, é um dever do espírito, é um procurar ajudar o outro, é ser irmão, mas ser irmão de verdade. Não adianta eu dizer, eu sou espírito e não cumprir os ensinamentos de Jesus. Fico distante. Eu tenho que mostrar que sou cristão, mas cristão de verdade. Mas como hoje não é reunião pública, realmente eu preciso também de meus companheiros dar uma palavrinha e eu vou convidar o meu querido irmão, presidente da fraternidade, para dar a palavrinha dele aqui. Meus queridos irmãos, irmãs, espíritos aqui, amigos aqui presentes nessa noite em que a gente está comemorando 53 semanas, não é? Ininterruptamente, em homenagem a esses coloca saca as costas, a mochila na mão, tá certo? E 79 anos de atividade de campanha do quilo no nosso Recife, onde começou na Escola Espírita Maria de Nazaré, não é? A segunda instituição foi o Núcleo Espírita Centeira de Jesus, ainda na Rua do Brum, em 1946, para depois vir o Tabernáculo Espírita Apóstolo de Cristo, na Encruzilhada, e assim se sucederam várias instituições ao longo da história, né, do nosso espiritismo aqui nesses 79 anos. E nossa homenagem na noite de hoje é àqueles que se foram, que estão do outro lado da vida, legionários ativos, como o nosso querido irmão Antônio Gomes da Rocha, a quem nós temos grande estima, né, pai, dos nossos irmãos que estão ali, tá certo? A quem fundou o Núcleo Espírita Caminhantes Humildes, não é isso? Ali em Águazinha, e tantos outros, como Marino Pereira, da Rua Bogotá, Lima, lá do Maigadeira, são tantas pessoas que hoje estão do outro lado da vida, mas que a gente recorda o sincero trabalho de cada um deles, tá certo? Então, eu sei, eu que convivi com cada um desses trabalhadores, eu sei da alegria, o entusiasmo, a emoção desses trabalhadores, eu sei de cada um deles que viviam pro causa espírita, pro doutrina espírita, muito eles fundando centros espíritas singelos, que davam sua vida, renunciava propósitos, muitas vezes, pessoais para vivenciar. E que eu fui amigo de muitos deles, nossa homenagem especial a Marino Pereira e ao irmão Antônio Gomes da Rocha, muitos deles são histórias lindas, histórias magníficas da presença de Espírito. Eu peço permissão para só narrar a importância do teu pai, Ayrton, né? Que vivia, teu pai, né? Que vivia aqui, em Águazinha, Recife, imagina, Recife, Tapera. E ele chegou uma noite cansado, que ele vendia saco. Naquele tempo, em Recife, tinha muita tecelagem, né? E a sacaria era o trabalho dele. Ele chegou em casa cansado, tua mãe preparou a sopa enquanto ele tomava o banho de caneco, né? Naquele tempo, o banho era que não tinha água encanada. E ele me contou, Antônio, quando eu sentei na mesa para tomar a sopa, deu um estalo no quintal da minha casa. Antônio, foi uma luminosidade. Imagina um bocado de estrelinha aparecendo do nada. Imagine, Antônio, você não me contou. Imagina um bocado de estrelinha aparecendo do nada. E essas estrelinhas multiplicaram de uma forma, foram entrando dentro de casa e multiplicando-se. O Recife ficou claro, a minha casa ficou claro. Eu disse, eu estou endoidando. Aí disse para a esposa,
Vocês estão dormindo na rede, né? Diz assim, mulher, tu tá vendo o que eu tô vendo? E ela disse, eu tô vendo mesmo, o que é isso? Ele disse, isso é os bons espíritos que vêm abençoar, que ele falava assim, né? Os bons espíritos que vêm abençoar, gente. E ele disse aquela luminosidade da mesma forma que foi, que chegou, sabe? Aí, para vocês terem uma ideia da dimensão dessas pessoas, e uma simplicidade extraordinária que a gente conviveu com eles. Então, nessa noite, nossa homenagem, vamos ter a honra da presença do nosso querido irmão, trabalhador da causa espírita. Vamos orar por ele sempre em nossas orações, para que ele assumiu essa responsabilidade da direção da FEP. Não é fácil, tá certo? Porque as pessoas exigem muito. E talvez não dê aquilo que exigem, apontam defeito, tal, tem que ser perfeito, na realidade nós não somos. Então, nosso irmão hoje precisa de muita oração para levar à frente esse trabalho de forma harmoniosa. E nós temos a certeza que nossa mãezinha Maria de Nazaré te acompanhará sempre, porque é tua escolha e a gente está junto, estando disponível para você no que for possível. Conte conosco, conte com a Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo e os centros espíritas que estão aqui representados, como também pelas entidades espirituais, que eu tenho certeza que te abençoa e te acolhe. Muita paz. Regional, boa viagem, Pina. Boa noite para todos. Deus, nosso Pai, que sois todo bondade, dá-nos força, Senhor, porque estamos na provação. Dá-nos luz, porque estamos procurando o caminho, a verdade e a luz. Senhor, que tua paz continue conosco, que tua luz nos ilumine, para que, iluminados, possamos melhor encontrar os caminhos que nos retornarão ao Pai. E que os mentores desta casa, nossos irmãos também, nos auxiliem na tarefa de hoje, né? Permitindo que possamos transmitir para todos os presentes as informações necessárias para o nosso progresso e que nos convençam com seus argumentos e suas preces o máximo que devemos fazer para conseguirmos entrar nessas organizações que trabalham para o bem do próximo, sem procurar nenhuma recompensa. Jesus, Divino Mestre, tua bênção, Senhor, que continue sobre todos nós nesta casa. Que o Senhor nos acompanhe sempre, porque precisamos de ti a todo instante. Agora vamos passar a palavra ao ilustre presidente da fraternidade. Boa noite a todos. Dizer da alegria imensa de estar aqui com todos vocês, representando a Federação Espírita Pernambucana, deixando também um abraço fraterno para aqueles que fazem parte da Comissão Estadual de Espiritismo, na pessoa do meu querido amigo Carlos Cardoso, um trabalhador estimado e do meu coração. Ao meu querido Coutinho, esse trabalhador abnegado, que desde que eu cheguei na Federação Espírita, seu Coutinho é uma referência de trabalho, de zelo e de dedicação. A meu irmão Antônio Alves, que é como se eu já conhecesse ele de diversas encarnações. E que quando as pessoas questionam alguma coisa de campanha do quilo, de tomar qualquer atitude, eu ligo para Toninho, Toninho, me orienta e me ajuda o que é que a gente vai poder dizer com a tua experiência. Porque, às vezes, as pessoas ficam preocupadas com outros que estão na rua em nome da campanha do quilo e que, de fato, não são da escola, que não são da fraternidade, mas que se aproveitam. E a orientação de Toninho eu achei muito plausível, porque também é meu entendimento, que quando você mexe nessas coisas, desperta o interesse daquele que se aproveita da oportunidade. Então, a gente vai, logicamente, trabalhando, esclarecendo e fazendo a nossa parte. O objetivo da Casa Espírita, principalmente dos órgãos de unificação, não é apontar defeito dos outros. Não é criticar A, nem B e nem C. Mas ir lá e procurar fazer o certo para que os outros, observando aquilo que é feito,
possam tomar o rumo e a direção. Não nos compete simplesmente estar colocando defeito, porque eu achei magistral, estudando acerca da campanha do quilo já há algum período atrás, quando convidado a participar da instituição, lá estava meu amigo Domingos, amigo também de longas datas, falando que esse trabalho, ele acima de tudo é de união e de unificação do movimento espírita. Mas do espiritismo raiz, nós temos uma grande preocupação hoje no movimento espírita, devido a ele andar de certa forma, embora seja importante o virtual, mas as pessoas muito acomodadas, sem se confraternizarem, sem se abraçarem, sem se aproximarem umas das outras. As pessoas hoje, até para dar parabéns, botam só uma mensagenzinha no WhatsApp, nem liga para dizer meus parabéns, como vai você, como é que está, assim, manda aquela mensagem como quem se quer ver livre. E eu percebo que às vezes isso parece estar acontecendo também no meio do movimento espírita. E nós precisamos estar juntos. A gente vê que nesta obra, não é, o plano de trabalho do movimento espírita, isso é trabalhado a 4, 5, 500 mãos para elaborar um plano de trabalho para 5 anos. Ele faz referência àquilo que está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, e só para vocês verem que o documento traz a união e o pensamento dos espíritas, ele diz: ditosos serão aqueles que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse sem outro móvel, senão a caridade. Isso é a cara da campanha do quilo. Isso é a cara do legionário que faz esse trabalho, que trabalha desinteressadamente, sem visar lucro, sem visar benefício próprio, particular e interesseiro, como a gente vê em muitas situações. Isso é o legionário da campanha do quilo. É aquele que se desvela, que se despoja dos interesses transitórios e materiais para abraçar uma causa que transforma vidas, que só ergue espíritos. Eu hoje, na condição de presidente, quero dizer a vocês que eu sou trabalhador da promoção social. Há 27 anos, continuo trabalhando na promoção social. Nas sextas-feiras, pela manhã cedo, no dia do trabalho, eu estou à frente do trabalho na federação. O cargo não faz diferença. A importância é de arregaçar as mangas e trabalhar. E, entre outros, os legionários da campanha do quilo são divulgadores do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Onde quer que adentre um legionário da campanha do quilo, entra uma centelha de luz. Aquele que abraça a causa espírita através da fraternidade, ele não só se renova, como ele também transforma vidas e possibilita que o outro tenha um novo ponto de vista. Por que eu digo isso? Certa feita, escutando a rádio jornal, lá encontrava-se um médico, ele se dizia ateu, e o pai dele, hoje morando em Petrolina, ele dizia: olha, se existe uma coisa que é séria nos movimentos religiosos, e que eu conheço de perto, que é por curiosidade, como ateu, fui verificar, é a campanha do quilo. E isso é honroso e satisfatório. Você ouvir palavras de pessoas que se dizem ateias, mas que também praticam a caridade, que também fazem o bem. Eles só têm uma forma enviesada de ver Deus e de acreditar nesse potencial divino, que não só está em nós, mas que governa todo o universo. Mas falando da seriedade do trabalho, da honradez, da honestidade, porque ele disse que foi observar e acompanhar aqueles legionários para ver onde quer que eles levavam aquilo. E eles concentravam num centro espírita, que dali ia para um abrigo, para uma creche, para uma outra instituição necessitada, e onde nem aqueles que estavam recebendo conheciam eles, para não estar naquela troca de dar para que nós assim sejamos reconhecidos, conforme está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E ele disse que, observando que as pessoas trabalhavam para outros,
sem saber quem são os outros. Parece surreal no mundo de hoje, onde as pessoas querem ser percebidas, querem ser notadas, e que tudo que fazem, inclusive, às vezes sobe num pedestal, inclusive para divulgar aquilo que até ele nem fez, mas poder ser notado pelos outros. E esses legionários abnegados, destemidos, enfrentando dificuldades, às vezes na chuva, no sol, em ambientes inóspitos, estão ali, de mãos dadas, arregaçadas, entendendo que aquela mensagem trazida pelo Espírito de verdade, no capítulo 20 do Evangelho, no seu item 5, ele diz: ditoso hajam dito os seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. E a obra acabada é exatamente aquela que se realiza através da prática do bem, através da prática da caridade. Diz a alguns irmãos que fazem parte da fraternidade e que abraçam essa causa, que entrar na campanha do quilo ou na fraternidade é entrar na intimidade do outro. E uma vez que entra na intimidade do outro, nunca mais o outro sai dele, nem ele sai do outro. Há uma interconexão, há um relacionamento e um estreitamento e uma aproximação uns dos outros. E é exatamente isso que nós queremos fortalecer no legionário, no trabalhador, naquele que abraça desveladamente, com todo esforço, esse trabalho. Eu digo, inclusive, que junto com o movimento espírita, na área de infância e juventude, um dos movimentos que mais aproxima os trabalhadores do movimento espírita é exatamente esse trabalho da campanha do quilo. Porque basta ver que hoje, um dia de sexta-feira, em pleno quase que meio de semana, um dia muitas vezes onde as pessoas com todas as dificuldades querendo chegar em casa, nós estamos aqui reunidos, nos confraternizando com esse trabalho, buscando a força necessária para que assim nós envidemos, continuemos envidando esforços, para que quando de fato o Senhor chegar, aqui possa encontrar a obra acabada. Vinde a mim, vós que sois bons e fiéis servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que aí não saia dano para a obra. E é exatamente esse legionário que anda, que leva a mensagem, que confraterniza-se com o trabalho, que sintoniza-se com a espiritualidade, porque o trabalhador, ele não sai sem fazer sua prece, ele não faz sem seu momento de conexão com a espiritualidade. Ao ir para a rua, ele não se desconecta do trabalho da casa e nem dos benfeitores espirituais. É um processo de sintonia. E por isso que, inclusive, ele é, posso dizer, super assistido, conforme a história que Toninho trouxe aqui, do pai do Ailton, onde os mensageiros espirituais, os cercos, envolvem e os auxiliam. Porque alguns anos atrás, ainda, no mandato de Valdec, acho que no penúltimo mandato de Valdec, eu jovem, mas sempre curioso com as coisas, hoje eu sou um jovem há mais tempo, lá encontrava-se uma senhora que eu não lembro o nome dela, e ela narra um fato no Conselho Federativo Estadual, naquele tempo não tinha nada de virtual, as pessoas não tinham problema de se abraçar e de chegar à casa espírita, de se reunirem. E ela contou um fato interessante, que como legionária, saiu um grupo daqui do Recife e foi para uma cidade aqui vizinha, para a cidade do Cabo. E ela, ao adentrar uma certa rua, bateu palma na porta de um pastor de uma denominação cristã, um pouco radical e duro, e que olha para aquela senhora, ela já com quase seus 80 anos, mais envolvida no trabalho, olha para ela e diz: está pensando que pedir esmola para os outros vai lhe levar para o céu? Veja, antes de mais nada, uma falta de educação extremada. Também, por outro lado, uma falta de conhecimento, mas ela manteve-se serena, que esse é exatamente um dos 10 mandamentos do trabalhador da campanha do quilo. Que não se abale,
que se mantenha firme no propósito de servir. E ela simplesmente olha para ele e diz: no céu eu já estou. Porque a condição que eu estou aqui, de tranquilidade, de felicidade, de estar falando com o Senhor, eu me considero estar no céu nesse momento. E aquele homem muda completamente, desfigura-se, e passa assim, de certa forma, a sentir determinadas vibrações que lhe altera completamente a sua perspectiva de espírito que somos todos nós. Mas ele ainda querendo reagir como aquele doutor da lei que naquele momento qual pergunta a Jesus o que é necessário para alcançar a vida eterna, e Jesus devolve a pergunta a ele, e ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e Jesus lhe diz: vai e faz o mesmo. Ele olhando para ela disse: eu vou profetizar para a senhora, pode profetizar. Quando a senhora morrer, a senhora vai para o inferno. E ela disse: graças a Deus, meu filho, que eu não vou morrer. Porque eu, como você, nós somos um espírito imortal. Somos filhos de um Deus, um Pai que nos ama, não de um Pai que nos castiga, não de um Pai que se vinga, não de um Pai que se maltrata. Porque, mediante os ensinamentos de Jesus, esse Pai que nos ama é aquele que ele faz referência nos ensinamentos, que é o filho que pede um pão e o pai dá uma pedra. Que é o filho que pede um peixe e ele dá uma serpente. Esse é o Jesus que eu conheço. E esse é o Deus que eu conheço e que não me fez para morrer. Então, como espírito, eu sou imortal e o Senhor também. Mas eu queria saber do Senhor. Se o Senhor também, embora eu não seja uma profetisa, me prometa a possibilidade de profetizar com relação ao Senhor. E ele diz: fique à vontade. E ela olha para ele e diz: meu irmão, na próxima encarnação, você vai voltar aqui para a cidade do Cabo e vai ser espírita. Ou seja, ele ficou um pouco assustado, porque ele não desconhece essa possibilidade da reencarnação, que ela está posta desde o Antigo Testamento. E todos sabem. Então, essa é uma das funções de divulgar, de apresentar Jesus, de apresentar Deus de uma forma amorosa, de uma forma extremamente dedicada, delicada, onde nós devemos, de fato, nos entregar com amor à causa que nós abraçamos. E o legionário é aquela criatura destemida, como seu sobreira, que chegando aqui de volta ao Recife em 1945, abraçou completamente a causa, entregou-se de corpo e alma ao trabalho. E nesse processo ele aproveitou para evangelizar muitos corações. Quantas criaturas não tomaram como exemplo seu Elias sobreiro? Quantas criaturas não observando o trabalho dedicado de Elias Sobreira, adentrou aos postulados espíritas e conseguiu vencer os vícios de que somos portadores. De nesse trabalho de amor ao próximo, da prática da caridade, da beneficência, da dedicação extremada, do zelo, onde espíritas aproveitam o trabalho de legionário para se aproximarem uns dos outros, para difundir, divulgar a doutrina espírita, bem como há pouco tempo nós ali conversando na frente do portão, para incentivar o estudo, o aprofundamento acerca das obras básicas da doutrina espírita. Porque onde o legionário vai, ele leva uma mensagem. E aquela mensagem ela tem um cunho doutrinário. E esse aspecto faz com que a criatura saia daquela condição, às vezes, de fragilidade em qual se encontra, rompendo com o homem velho, permitindo assim que o homem novo possa nascer, ressurgir dentro daquela criatura. Eu não esqueço que, certa feita, nesse trabalho de assistência e promoção social, nesse trabalho de dedicação de amor ao próximo,
lá na federação, um cidadão que faz parte do Terço dos Homens, ele fazendo parte do trabalho, ele deixou de ir para receber, para ir para contribuir. Ao invés de ir lá para receber algo material, ele passou a contribuir com suas colocações. Ele não sabia ler nem escrever nessa encarnação. Mas ele trazia contribuições fantásticas, porque ele, na condição de católico, ele fazia trabalho junto com alguns que diziam assim, quando eu vi o pessoal da campanha do Quilo pedindo alguma coisa na rua que eu moro, eu saía dizendo às pessoas, podem ajudar, que o trabalho desse povo aí é honesto. Podem auxiliar, que o trabalho, a dedicação dessas pessoas aí é extremada. É de zelo, é de carinho para com o povo. E bom que certa feita, esse mesmo senhor, ele trouxe uma colocação, uma referência de que só quem de fato faz um trabalho como esse pode perceber a importância dele. E ele nos fez uma pergunta, onde nós, sentados em círculo com aqueles que ali estavam, na busca do lenitivo material, e nós passávamos o lenitivo espiritual, de igual para igual, todos sentados junto um dos outros, ele faz a seguinte pergunta. Qual é a parte mais importante do corpo humano? Porque ele tinha trazido e tinha pedido para que os comentários do Evangelho naquele dia fossem referentes à importância do corpo para o espírito. Parece que ele conhecia a doutrina espírita mais do que nós, que ele sabe que tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala tratar do corpo e do espírito. E eu olhando para ele, seu Severino, todas as partes do corpo são importantes. Todas elas. Nós não podemos desprezar nenhuma e, por sinal, temos que zelar bem todos os órgãos. Ele disse, eu gosto, porque a gente só tem pouco tempo. Eu queria simplesmente era trazer uma coisa mais simples. Eu digo, o senhor acha o quê, seu Severino? Ele disse, olha, as pessoas dizem que a parte mais importante do corpo humano é o cérebro. O que a gente pensa, e através do cérebro que a gente se manifesta, e assim por diante. Mas o cérebro tem morte cerebral. O pessoal diz que fulano está de morte cerebral, então o cérebro já não é o mais importante. E aí, para diminuir, eu disse, para o senhor, seu Severino? Ele disse, alguns dizem ainda que é o coração. Que o coração é a parte mais importante do corpo humano. Mas o coração não funciona sem o rim não funciona sem um coração, a fígado. E eu devolvi a pergunta a ele, como Jesus devolveu para o doutor da lei. Seu Severino, qual é a parte do corpo mais importante para o senhor? E isso é trabalho de quem compreende a importância de amar e de servir. A parte mais importante do corpo humano são as mãos que soerguem, são as mãos que trabalham, são as mãos que edificam, são as mãos que socorrem, são as mãos que pedem para que possa levar para aquele que nada tem. E aí ele faz, naquele momento, uma referência aos legionários da campanha do Quilho. Olha, gente, esse homem é do Terço dos Homens. E ele traz essa referência à importância desse trabalho de amor e de caridade ao próximo. Eles faz referência a tudo aquilo que nós, como trabalhadores do Cristo, devemos ter noção da importância dele. Onde um legionário da campanha do Quilo está, lembre-se, você é a luz para aquele que dá, bem como para aquele que recebe. Você é a luz que, ao sair da casa espírita, onde você trabalha, onde você envida os seus esforços, você sai acompanhado por uma equipe da dimensão espiritual que lhe auxilia para que você, onde quer que você chegar, ante os desafios, ante as dificuldades, mas que você não deixa de ser assistido. E nós vemos que dentro dessas questões, dentro dos postulados, onde os 10 mandamentos do legionário da campanha do Quilo, onde nós temos, o trabalhador tem que aprender a exercer a paciência,
capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tenha paciência. Tem que ser tolerante, às vezes com a forma como é recebido. E nesse processo de ser tolerante, dá o exemplo ao outro de que ele também seja tolerante. Dá o exemplo ao outro de como ele pode e deve exercer a paciência, compreendendo, inclusive, conforme diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflinjais, pois, quando sofrerdes, mas bem dizia o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor deste mundo para a glória dos céus. Sede pacientes. A paciência é também caridade. E quando, muitas vezes, o legionário adentra uma casa ou bate em uma porta de forma suave, compreendendo aquilo que Jesus tinha dito aos seus apóstolos, vão pregar o evangelho, vão de 2 em 2. Chegue àquela casa, bata palma. Eu vim trazer a minha paz e a minha paz vos dou. Se o outro não quiser receber a sua paz, não tem problema. Você continue com a sua paz, mas continue vibrando para que aquela casa mantenha-se em paz, se ela não conseguir naquele momento. Quando for no próximo mês, conforme o legionário diz, para o mês eu passo aqui de novo, aquela paz já vai estar instalada naquela casa. Então, trabalhadores, percebam a importância de vocês. Percebam a diferença que vocês fazem na vida dos outros. Como você pode, com esse trabalho de dedicação e de amor ao próximo, não só beneficiar aquele que contribui lhe oferecendo a dádiva material, mas aquele que está no orfanato, no abrigo, no asilo e que necessita daquele pão. Daquele pão que, conforme a gente sabe, a espiritualidade diz que aquilo que é doado com amor, com carinho, ele é revestido de um potencial energético que, vamos supor, aquele que comia 1 quilo de arroz comendo uma colher só da campanha do quilo, ele está saciado pro resto do dia. Isso é um processo energético. Isso é algo maravilhoso e que, às vezes, as pessoas não se apropriam, mas a ciência está trazendo hoje esse conhecimento que a doutrina espírita já traz desde muito tempo na condição de consolador prometido por Jesus. Dentro da ciência, a importância da bioenergética, inclusive, na produção de alimentos. De onde a pessoa que é extremamente dedicada, amorosa, que auxilia, se ele planta um pé de coentro, ele é capaz de virar 3. E o legionário da campanha do quilo é aquele que, ao receber, como diz, uma sacola na mão e um saco nas costas, de trazer algo que às vezes as pessoas nem percebem. Talvez não traga toda a quantidade daquilo que queria trazer, mas traz exatamente o suficiente para aquele que está necessitado. Traz exatamente aquilo de que o outro necessita. Como disse seu Severino, para ser soerguido, para ser levantado, para ser socorrido, para ser assistido. E muitas vezes, a gente como trabalhador, trabalha no piloto automático, não se dá conta disso. Às vezes a gente sai para fazer uma tarefa e não percebe todos esses elementos. Basta dizer que dentro desse processo que o legionário faz, ele muitas vezes atrai espíritos sofredores porque observa o comportamento do trabalhador legionário e atrai aquele outro espírito da dimensão, daquele que está na dimensão espiritual, com seu sofrimento, com sua dor, traz para a casa espírita, onde ele tem a oportunidade de estudar, de aprender, de ser socorrido e de ser tratado. Nós não estamos falando aqui só do aspecto do campo material. É preciso que nós acordemos, nós somos espíritos. Quando nós estamos numa casa espírita com sentimento de amor e de caridade, uma legião da dimensão espiritual, todo mundo sabe, está presente, está participando, uns doando e outros recebendo. Mas o trabalhador do campo material, que está de boa vontade, está doando o fluido que a espiritualidade precisa para trabalhar com aquele outro que está extremamente necessitado.
Então, o legionário da campanha do quilo, ele sai conectado com a espiritualidade da casa. Ele sai com a intenção de ajudar, de auxiliar, de realizar, conforme diz Cárita na sua mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, se fazer mendigo para beneficiar o outro, e nesse processo beneficiando já a si mesmo, pela postura ética e moral do trabalho que realiza, ele está ali levando um lenitivo para a dimensão espiritual, quando ele deixa aquela mensagem, quando ele deixa uma palavra de conforto, quando ele deixa uma palavra de consolo, quando ele deixa uma palavra de orientação, quando ele deixa uma palavra que a pessoa reencontra o caminho do qual saiu, do qual se desvirtuou. Esse é o trabalho. É o trabalho que todos nós devemos fazer de forma unida, juntos. Independente da instituição qual nós congreguemos, nós não podemos viver mais separados uns dos outros. O trabalho do Cristo, ele pede união, conforme o Espírito de Verdade traz no capítulo 20, no item 5. Trabalhamos juntos, unamos esforços. Bezerra de Menezes, ele traz uma das suas mensagens por Chico Xavier, ainda da década de 60, que ele diz, nós podemos até divergir, mas não dissentir, ou seja, não perder o sentimento. Não perder o sentimento de amor e de caridade, mas trabalhar unido, arregaçando as mangas, de forma desinteressada. Certa feita, eu saí daqui, eu sou natural de Serra Talhada e me criei na roça entre Serra Talhada e São José do Belmonte, e numa visita no Centro Espírita Cícero, quando eu adentro lá, encontro algumas pessoas conhecidas, amigas, legionárias e legionários da campanha do Quilo, que estavam na cidade de Serra Talhada fazendo o trabalho, que estavam ali realizando a tarefa com o Centro Espírita Cícero, que é a casa que cresceu, que se multiplicou e que dela hoje tem mais de 5 casas em Serra Talhada. Estavam lá os legionários, numa viagem de 6, 7 horas de viagem, mas todos dispostos, participando daquele momento, participando assim mesmo naquele momento, e o legionário mostra todo esse trabalho que deve ser feito por todos nós, do esforço que nós devemos fazer. Quem quiser se aprofundar na importância desse trabalho, hoje chega em casa, pega o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, e observe os elementos que ali são trazidos, como no caso de São Vicente de Paula, onde ele fala aqui acerca do devotamento, que é exatamente isso que os legionários fazem. Ele diz, a alma não pode elevar-se nas regiões espirituais, está no item 12 do capítulo 13, não pode elevar-se nas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo, e só encontra consolação e ventura nos arroubos da caridade. Então, meus irmãos, o que nós podemos dizer é que parabéns a você que tem coragem de botar a mão no arado, na charrua, sem olhar para trás. Parabéns para você que tem coragem, diante dos desafios da vida, dos convites para as balbúrdias que estão postas diante de nós, como recentemente o carnaval, você bota seu saco nas costas, sua mochila na mão e vai fazer o trabalho de caridade e o amor ao próximo. Devotamento, abnegação. É isso que São Vicente de Paula traz aqui, que a alma se eleva pelos arroubos da caridade. Ele diz, sedes bom, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a chaga horrenda do egoísmo. Quem trabalha como legionário da campanha do Quilo, faz um trabalho de destruição do orgulho, faz um trabalho de destruição do egoísmo e permite que as virtudes divinas, que o amor, que a justiça, que a caridade, faça assim crescer dentro de cada um de nós. Sentimentos positivos que Deus colocou em nós ao nos criar e que compete a nós botarmos para fora. Diz ele ainda, uma outra frase, uma das outras frases trazida por São Vicente de Paula, muito interessante, onde ele chama a importância, e você, legionário, compreenda que você faz parte disso,
que a caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício e todas as virtudes terrestres. Só pela prática da caridade, desinteressada, não queiram promoção na terra, porque ser aplaudido pelos homens não vale lá muita coisa. É melhor ser aplaudido por Deus quando a gente retornar ao plano espiritual. Às vezes as pessoas erguem um pedestal a si mesmo, e quando retornam ao plano espiritual, vocês que participam da reunião mediúnica, vê como ele chega. Foi iludido pelas promessas, pelas ilusões que em si mesmo cria, quando chega na dimensão espiritual, a realidade é outra. Então, é entender exatamente que esse trabalho é quem sustenta o edifício de todas as virtudes terrestres. É a prática da caridade, é a prática do amor. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperança de melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante uma alma caridosa. Meus queridos irmãos, finalizando, né, porque está chegando o horário, o que eu posso dizer é que Deus abençoe a vocês. Que nunca desistam da tarefa. Que arregassem as mangas. Lembrem-se que Bezerra de Menezes inspirou seu Elias Sobreira. Que Bezerra de Menezes, mesmo Chico Xavier, sendo um espírito de alta envergadura, tinha uma sintonia profunda com Chico Xavier. E se nós queremos a assistência dos bons espíritos, se nós queremos a assistência dos benfeitores da dimensão maior, que nós despojemos-nos dos interesses transitórios e materiais, arregacemos as mangas e trabalhemos de forma desvelada, por amor ao Cristo, por amor à doutrina espírita, seja como legionário da campanha do quilo ou não, mas se você não for, vibre por aquele que faz. No movimento espírita, às vezes, aparecem alguns palestrantes que, inclusive, são aplaudidos, lotam auditórios, é preciso que o movimento perceba isso, com outras finalidades e com outros interesses, e que critica esse tipo de trabalho chamando de assistencialista. Ele não sabe o que é isso. Ele não conhece isso, nunca viveu isso. Certa feita, eu estava aqui num congresso, e um espírita que se tornou renomado e que depois foi afastado, está tentando a qualquer custo penetrar aí de novo, ele disse que nós somos ultrapassados porque servimos sopa. E eu lembrando que Chico Xavier, pouco tempo depois, antes de desencarnar, faltando um dia ou dois, ele pediu para que levasse ele, para que ele visse a sopa. Ele queria ver, como se fosse se despedir do trabalho da sopa. E levaram o Chico, aquela coisa frágil, ele disse, levanta a tampa da panela. E quando levantaram a tampa da panela, ele olhou, deu aquele sorriso, agora pode me levar que eu estou sossegado. Esse é um trabalho que nos aproxima. Esse é um trabalho que edifica, é um trabalho que renova. 5 milhões de pessoas passam fome por dia na Terra. São dados da Organização Mundial de Saúde, são dados da ONU, da FAO, da parte que cuida da agricultura. Imagine, vocês são portadores dessa mensagem de amor, onde naquele momento, com um pouco que Jesus tinha, multiplicando pães e peixes, vocês são esses trabalhadores. Então, que Deus abençoe, que proteja, que fortaleça a todos vocês, em especial o meu amigo Toninho Alves, que ele continue essa figura, que eu acredito que, se eu não me engano, pela história que me contaram, ele e Zolak Mustafa tinham apenas 19 anos, quase 19 anos, quando eles assumiram um trabalho, porque seu Elias Sobreira e seu Honorato precisaram de fazer um trabalho na casa dos humildes, e eles dois assumiram a condução da campanha do Quilo. Isso é louvável. 2 jovens que vão continuar jovens, que Toninho é jovem, cara de menino, sorriso de menino, incentivando a todos vocês. Muito obrigado, obrigado, seu Coutinho, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a todos vocês por nos acolher, nos receber nessa casa, e eu fico muito feliz
de estar aqui com vocês, participando dessa atividade na noite de hoje. Que Deus abençoe os legionários e esse trabalho da fraternidade e que ele continue. Onde for necessário, aí esteja um lecionário da campanha do Quilo. Muita paz. Obrigado ao ilustre presidente da fraternidade da Federação Espírita Pernambucana, esse velho amigo que toda a vida eu sempre lhe elogiei como um cidadão de bem. Meu velho amigo que está em todo local que a gente convidar. É um homem que a gente pode contar com ele, é um irmão de sinceridade, de amor, de bondade. E agora vamos passar a palavra ao vice-presidente da fraternidade da campanha do Quilo, o meu ilustre que chegou atrasado um pouco, mas ele está aqui presente. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, né, para mais uma atividade nessa 53ª Semalec. Que bom. Mas, né, eu vendo o nosso presidente falando aqui, né, e a gente, durante a semana, algumas pessoas tocaram nessa questão sobre do passado, né? A federação não aceitou no início o trabalho de campanha do Quilo. Mas, presidente, sempre, isso é uma onda, sempre estão voltando isso, entendeu? Então, a Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, né, Toninho, a gente tem tentado dissuadir isso, né, juntamente com os coordenadores, a gente pede, olha, vamos, se vê algum palestrante falando isso, vamos cortar isso, porque isso está do passado, né? Mas está sempre alguém está voltando isso como se fosse, não sei, para florir mais a palestra, não sei. Tem outra também, presidente, que era a tal da cusparada na mão, que de vez por outra está se voltando, isso nunca existiu, né? Mas, presidente, a gente vai trabalhar. Então, a Federação Espírita Pernambucana, o representante do movimento espírita aqui em Pernambuco, é o braço da FEP, né? E aqui no estado de Pernambuco, né, a gente temos um movimento espírita muito potentoso, né? Nós temos a FEP como braço da Federação Espírita Brasileira, nós temos uma comissão de casas espíritas que também trabalha ajudando as casas, isso é muito salutar, tá? Então, eu cheguei na comissão, participo da diretoria da comissão desde 2002, Washington, e saí, eu acho que foi em 2019, alguma coisa assim, tá? Mas eu sempre pensei o seguinte, né? Não são as instituições, são as pessoas, não é? E a gente sempre tem que separar o homem, né, da sua obra e da sua instituição, porque o homem passa, mas a obra fica e a instituição continua. Então, parabéns, né, pelo que eu vi aqui, né, quando você foi profundo na sua análise, na sua visão, na sua leitura do que esse trabalho extraordinário que é a campanha do Quilo. É isso que eu queria dizer. Agradeço pelas suas palavras. Agradeço, meu velho amigo, irmão de todas as horas. Então, vocês prestem atenção que a fraternidade da campanha do Quilo está com equipe de primeira qualidade. Toninho Alves, o presidente, e Antônio Ferreira, o vice-presidente. Vocês prestem atenção que cidadão de bem, uma pessoa maravilhosa, um homem educado, um homem que pode ajudar, né, no que ele puder. Então vejamos que nós agora podemos dizer assim, a fraternidade da campanha do Quilo está se preparando para tomar novo rumo, porque a equipe agora é realmente empenhada para esse trabalho. Mas vamos
passar a palavra para se apresentar também o presidente, o coordenador da regional de Boa Viagem, que se encontra aqui presente. Foi muito gratificante participar dessa reunião. Não tenho a menor dúvida, nenhum receio de dizer ou ficar encabulado, constrangido, de dizer que eu aprendi. Nesses últimos dias que eu tenho participado de algumas reuniões com o Toinho, com o Ferreira, com as outras pessoas que fizeram palestras a respeito de campanha do quilo, eu tomei uma outra visão. Eu estou aprendendo. Hoje eu posso dizer, sou um neófito na campanha do quilo, apesar de já ter 30 anos aí de saque e mochila na mão. Muito obrigado por vocês que me contribuem, me dão informações para o meu progresso. E eu acho que vou precisar de vocês para também levar essas informações para aqueles que estão junto a mim e outros da regional também. Muito obrigado e graças a Deus nós estamos juntos e sempre trabalhando, como se diz, para o bem, desinteressadamente. Obrigado. Ouvimos a palavra do irmão, agora vamos passar a palavra para o coordenador da regional de Casa Amarela, meu querido Edmilson. Jesus nos abençoe hoje e sempre. O sentimento ficou para mim, acredito que para muitos de nós trabalhadores da Seara de campanha do quilo, é gratidão por tudo que ouvimos aqui. Com relação ao que Ferreira propôs, nós temos lá no Centro Vila Moacir, o nosso irmão Luiz Castro, que é membro da Federação Espírita, e ele está sempre trazendo trabalhadores da Federação para fazer palestras lá no Centro Moacir, e esse tema não é mais permitido lá no Moacir, com nenhum palestrante com relação a isso. Porque, observando como Paulo nos orienta, a tudo observar, mas retende apenas o que é bom. Então, o que é bom da campanha é o que nós ouvimos hoje aqui. Então, a gente agradece, em nome até do Centro Vila Moacir, a presença do nosso irmão Washington, e lembramos de um pensamento de Bezerra de Menezes que diz: trabalhemos auxiliando uns aos outros. E é assim que a gente tem que fazer. Então, em nome da Regional Casa Amarela, eu agradeço por tudo que ouvi e tomo mais consciência da responsabilidade que tem o Legionário de Campanha do Quilo quando abraça essa causa. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos passar a palavra agora ao presidente do GTB, que está aqui conosco, outra pessoa maravilhosa, e a gente pode contar, ele está sempre de frente, lá para enfrentar esse trabalho, que a gente faz um bonito trabalho do Centro dos Interiores. Boa noite a todos, que a paz, o amor divino e Mestre Jesus continue a nos envolver, né? Primeiramente, quero parabenizar a fraternidade, né, por mais um trabalho, mais um ano de luta, né, mais um ano, né, à frente desse movimento. Que Deus continue abençoando a todos vocês, né. Parabenizar nosso querido irmão Coutinho, promover esse momento para o movimento, né. Parabenizar o nosso presidente da Federação Espírita, né, pela presença dele e esse apoio ao movimento da campanha do Quilo. E, diante da fala dos nossos irmãos, a gente começa a fazer uma reflexão sobre a mensagem do Cristo, né? Ele diz na nossa consciência o tempo todo, né? Um dia será um só pastor e um só rebanho. Então, a divisão é do homem, né? Então, a gente tem que ultrapassar isso, deixar o homem velho para trás e buscar esse homem novo, né? É o trabalho íntimo de cada um. E a campanha do Quilo, gente, essa semana eu escutando um colega nosso, legionário, vou ser breve nessa história para encerrar minha fala, ele dizendo que tinha uma cunhada que não tolerava a campanha do Quilo. Quando o legionário batia na porta dela, ela só faltava jogar
água no legionário, porque xingar, ela xingava de tudo. E aí, o tempo passa, essa criatura adoece, né, adquire uma patologia agressiva, e o legionário passou um domingo na porta dela e não bateu na porta dela, passou direto. E aí ela sentiu falta e foi lá no portão e chamou. Ela já estava acometida da doença e disse: "Você não vai bater aqui hoje, não?" Ele disse: "Me desculpe, minha irmã, eu passei despercebido. Não faça isso mais, não. Toda vez que você passar, bata aqui, converse comigo." E aí o irmão disse para mim: "Rogério, a dor, ela é o remédio para nós baixarmos um pouco o nosso nariz." E essa criatura começou a contribuir com a campanha do quilo, começou a interagir com o legionário. Então, assim, que a gente não desista, né? Sempre que bater numa casa, for rejeitado, a gente no próximo domingo, a gente bate de novo, levando aquele sentimento de amor, de carinho, com certeza. Um dia a gente vai ter uma boa surpresa, né? De ser bem recebido. N situações a gente vê, né? Porque o amor ele transforma, o amor ele tem uma força que transcende qualquer barreira, né? Então, é esse exercício diário, que é educativo, né? A campanha do Quilo é educativa, né? É um trabalho educativo, trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? E, ao mesmo tempo, exercitar o amor, né? O amor pregado pelo Mestre Jesus. Então, que Deus abençoe e fortaleça a todos nós, possamos continuar firme e forte, né? Fortalecendo essa diretoria para levar esse trabalho à frente. Muita paz a todos. Ouvimos o nosso querido irmão. Agora vamos ouvir o coordenador da regional da turma, meu querido Moacir. Bom, é sempre um prazer estar com vocês. Confesso que realmente eu não consigo participar de todas as reuniões, mas sempre que eu posso eu estou participando dela e sempre é um prazer até vir na sua casa. Eu estava devendo essa visita. E eu estava vendo o irmão Rogério falar, eu me lembrei que desses problemas todos, uma vez comigo aconteceu coisas interessantes. Eu passei na casa de um senhor, aí eu pedi a campanha do quilo, ele disse, isso é coisa daquilo, aquilo outro, e ele era um pastor evangélico. Passou-se a pandemia, e na outra reunião, quando eu recebi, foi ele me pedindo desculpa, porque ele disse que aquele trabalho, ele já estava entendendo que era um trabalho, não daquilo que ele falou, mas é um trabalho de Jesus. Então, a gente tem que sempre ver como o trabalho é importante, né? Continuemos fortes nessa luta, desse trabalho maravilhoso que é a campanha do quilo. Vamos ouvir nosso querido irmão, muito obrigado. Vamos ouvir agora o coordenador da regional de Afogados, meu querido Daniel. Washington. Tudo bem, né? Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus continue nos abençoando. Fala da campanha do quilo, a gente fica muito alegre, contente e satisfeito, porque é um trabalho que nos honra e nos dá aquele prazer da gente fazer. Eu estou um pouco já adiantado da campanha do quilo, já fiz 40 anos de campanha do quilo, mas não aprendi ainda nada. Mas é um trabalho que eu faço com muito amor e carinho. A campanha do quilo, ela nos mostra, durante o nosso trabalho, muitos casos que acontecem com o lesionário. Comigo já aconteceu muitos casos. Se eu for contar agora aqui, não vai dar tempo. Mas não precisa. O rapaz já falou aqui que não precisa. Amanhã. Vai ser até amanhã de manhã. Então, é uma satisfação imensa estar presente aqui com o seu Coutinho, comemorando mais um dia da Semana do Legionário e dizendo o seguinte: quem nunca fez, venha fazer, para conhecer o trabalho da campanha do quilo. E quem faz, continue, não abandone, porque esse trabalho é muito maravilhoso. Eu sempre digo, eu não acredito que uma pessoa que faz campanha do quilo, por muito ou pouco tempo, não tenha mudado um pouquinho sequer a sua vida, né? Porque
Eu sou um exemplo disso. Quando eu conheci a campanha do Quilo, foi o primeiro trabalho que eu conheci lá no NEIL. Eu sou do NEIL, Núcleo Espírita Investigadores da Luz, e sou da Fraternidade. Foi o primeiro trabalho que me indicaram lá no NEIL, fazer campanha do Quilo. E até hoje eu continuo com dirigentes da campanha do Quilo lá do NEIL. E fazendo parte da Fraternidade e fazendo parte de onde precisar de mim. Né? Quando a gente chega nos centros, precisou, a gente está ali. Eu sempre digo também, o espírita, ele é espírita tanto na igreja como fora da igreja. Então, para vocês, uma boa noite e que no próximo ano estejamos todos novamente juntos, aqui com o seu Coutinho, fazendo esse maravilhoso trabalho. Obrigado. Muita paz. Agora vamos ouvir o coordenador do Arruda. Boa noite a todos. A gente se ama, é por isso que e com aquele rapaz também ali. A gente se ama, a gente briga muito, não é não? Ele ali é o jagunço do rapaz aqui. Meus irmãos, prazer de encontrar de novo o Washington. O Washington é uma figura, presidente lá, a turma parece que cerca ele de uma forma tal que para que chegue até ele tem que passar pelo secretário, pelo porteiro, para chegar até ele e não consigo. Mas ele veio até mim, ele entendeu o recado, ligou para mim, tá lembrado, né? Mas a gente já se conhece há mais tempo. Como ele falou, a gente já faz um tempinho que a gente se conhece. Eu era novinho, né? Eu tinha o cabelo maior, mas aí eu cresci, aí teve que cortar. Vamos brincar um pouco, rapaz. Campanha do Quilo é um trabalho muito sério, mas eu juro para vocês, eu já falei isso, eu me divirto. Porque é muito bom. Aprendi, talvez, com um dos melhores campanha do Quilo, João Fernando. Aquele camarada, aquilo que ele me ensinou até hoje não saiu. Porque a gente se apega àquelas coisas, principalmente na rua. Dentro, a gente sabe o que é que tem que fazer. Os mandamentos que a gente faz dentro da campanha, aquilo ali serve para a vida toda. É no nosso dia a dia, não só na campanha do Quilo. Alguém falou aqui de dor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nós precisamos, para depois dizer, passei por isso. Daniel falou assim que tem muitos casos, eu também, muita coisa que acontece com a gente e a gente tem que ir relevar. Aquilo que acontece de mal, tem um mandamento ali, não comentar o mal feito de quem quer que seja, não traz para dentro. Foi na rua, fica na rua, só traz o que é bom, principalmente dentro da campanha do Quilo. Pouco tempo, tá bom nada, não vi não, fica quieto, tá? Tu falou 15 minutos lá onde era para falar 2. Era 2, faz o plim-plim. Cadê tá ali, pronto, bota aqui, tô em um toque. Então, pouco tempo da fraternidade, mas faço a campanha do Quilo há bastante tempo. Eu sempre conto isso porque ontem eu chamei meu filho para ele ir lá. Ele disse, pai, eu estou muito cansado. E não vou, porque a culpa de eu fazer campanha do Quilo é meu filho. Pai, vamos fazer campanha do Quilo. É tão bom. E eu fui, acreditei. E estou fazendo campanha do Quilo até hoje. Isso foi em 99, tá bom? Pouco tempo na fraternidade, o culpado é Toninho, que me jogou ali, e você viu lá quantos centros tinha. Tem um pessoal ali que parece que não gosta muito de mim, mas a gente vai batendo, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fure. Então,
Vamos chegar um pouco. Seu Coutinho, muito obrigado. Washington, prazer em vê-lo. E a vocês, não esqueçam, campanha do quilo, para nós, é o melhor remédio. Cura todos os males. Você está com uma dor de cabeça, campanha do quilo. Está com uma dor nas costas, campanha do quilo. Muitas vezes, eu até falei para uma pessoa que veio com, rapaz, eu estou com uma dor na coluna, será que eu vou pegar peso? Vem embora, vem fazer. E quando saiu, aí disse, sentiu? Não. Tá bem, tá. É o irmãozinho que está montado em você. E fica colado. Quando ele vê a mochila em cima dele, ele sai correndo. Muita paz. Obrigado. Vamos ouvir a palavra também da nossa querida irmã, que faz parte da fraternidade, faz um trabalho bonito. A coordenadora, Inês. É o resto da guarda. Olha, se Marcinei fosse madeira. Era de lei. Agradecendo a fraternidade por essa oportunidade, né, de estar aqui. Primeiro a Deus, a Jesus, a Moacir, a Senhor Antônio, né. Eu sou legionária da campanha há 30 anos, eu comecei jovem. E vamos fazer campanha do quilo, minha gente. Quem não faz ainda, vamos fazer, que é muito bom. É uma prece em movimento. Obrigada. Bem, aí, senhora. Então, que a paz continue conosco, meus irmãos. Brincadeiras à parte, a campanha do quilo eu acho que é uma grande escola de sentimentos, né? Onde a gente aprende a domar as ferinhas que há dentro de nós. Eu, quando comecei na campanha do quilo, foi pelas mãos do seu Luiz Gonzaga, seu Lula, lá do Eteu. Eu digo que ele foi meu mentor encarnado, porque eu era muito tímida, eu não falava com ninguém. Imagina, eu vinha à tribuna para falar, jamais. Aí ele dizia, Simônica, vai fazer campanha do quilo, que isso se acaba. Vai fazer campanha do quilo, que você vai ver que você melhora. E realmente, né? Na campanha do quilo, a gente conhece tantas pessoas, a gente aprende a dar bom dia, a gente aprende a dizer que Jesus te abençoe. Então, é ou não é uma grande escola? É uma grande escola, escola das almas. Que Jesus nos abençoe e que possamos, num trabalho como este, da Semana do Legionário, que fortalece os nossos espíritos, porque às vezes a gente diz, o movimento espírita está fraquinho, a campanha do quilo está fraquinha. Então isso vai minando, né, nossas forças, a gente vai entrando na mesma onda de dizer que está tudo fraquinho. Não está nada mesmo. Nós é que fazemos a fortaleza dentro de nós e nos trabalhos que nós participamos. Então vamos realmente fazer o trabalho com amor, que ele jamais vai perecer. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, aí. Minha querida irmã, A primeira dama. É a primeira dama da fraternidade. Boa noite, paz e luz a todos nós. Enfatizando o que minha querida irmã falou, é uma escola, realmente é uma escola. Quando eu comecei a fazer campanha do quilo, eu era muito jovem, eu tinha, eu acho que uns 17 anos. E foi muito difícil, não foi fácil. Eu muito tímida, não conseguia nem abrir a boca, mas eu fiz. E eu lembro que uma das primeiras eu fiz com meu pai, que já está, né, no plano espiritual. E a gente bateu numa casa, eu acho que em Vitória de Santo Antão. Batemos numa casa e uma pessoa encheu a minha sacola de batata doce e inhame. E ficou muito cheia a sacola. E eu fiquei com aquele peso. Olhei para o meu pai. O pai olhou assim para mim, sorriu. Eu disse, é isso mesmo? Ele disse, carregue. É para você carregar.
carregue, vamos embora, bora, bora, bora. Eu digo, meu Deus, eu saía mais para trás do que para frente, com aquele peso. E fui. E pronto, até hoje, eu hoje não tenho mais aquela timidez. É uma coisa tão boa que a gente perde, né? A gente perde a timidez da gente fazendo campanha do quilo. Isso é muito, muito bom. Eu quero agradecer também a oportunidade aos irmãos desencarnados, ao senhor Elias Sobreira, pelos aqueles mandamentos ali, que eu acho aquilo ali, sabe, uma coisa divina. Isso aqui a gente deve levar para a vida da gente, né? Tudo isso que está aí, a gente deve levar para a vida, para o dia a dia. Não só para a campanha, mas para o dia a dia da gente. Né? A gente aprende a ter paciência e a lidar com as dificuldades e com os irmãos difíceis que passam no caminho da gente. Com esses mandamentos daí. Então, muita paz a todos vocês e Jesus nos abençoe. Ganhamos uma palestrante inteira, gente. Meus irmãos, a gente na noite de hoje é um dia histórico para a gente. E nada mais justo do que homenagearmos ao nosso querido irmão. Né? Quando nós nos encontramos, eu dei um abraço nele, e aquele abraço tão terno, tão gostoso. Eu disse, eu conheço esse caboclo de homem. Esse camarada é muito conhecido meu. Agora eu não consigo lembrar de uma coincidência. Minha ascendência lá de Serra Talhada também. Eu acho que a gente deve trazer as vivências anteriores naquelas regiões, acredito eu, e hoje nós estamos aqui. E dizer, além disso, meu irmão, dessa homenagem que nós estamos aqui fazendo, antes eu quero dizer, aquele moço ali foi a mesma coisa, não foi? Nós não nos conhecíamos. Elias Sobreira, por intermédio da mediunidade de Fabinho, lá do irmão Gertrudes, ligou para mim chorando e disse assim, Antônio, eu nunca vi Sobreira, eu estou vendo Sobreira encarnado, e ele está mandando um recado para você. Eu digo, eu estava chorando, chateado por causa do momento espírita, por causa da incompreensão. E eu na casa Sobreira chorando, e Fabinho disse assim, e ele do outro lado da linha, lá na casa dele, ele disse assim, Antônio, não chore não, Sobreira está dizendo, não chore não. Vamos, a espiritualidade está programando um trabalho de ajudar o espiritismo no interior. E você vai ser procurado por um grupo, tá certo? Que vai se formar para a gente cuidar, ajudar os centros espíritas no interior, tá certo? Aí esse moço estava fazendo o evangelho no lar, e um espírito soprou no ouvido dele, e precisava levar o evangelho no lar para a região mais pobre. Né? E justamente quem estava na reunião era aquele meu irmão tão querido, sabe o quanto eu te amo, né, Gilmar? Então, Gilmar estava no evangelho, nos procurou quando eu disse. E nós criamos o Grupo GTB 10 anos. O Grupo GTB, nós lotamos um ônibus, carros, levamos uma ação social junto ao Centro Espírita de Interior, faz 10 anos. Quem souber cortar cabelo, fazer unha, às vezes vai dentista, médica, advogado, psicólogo. Nós tomamos conta de um colégio, né, Rogério? Tudo que você puder. Quem quer trabalhar, não falta, é a oficina do bem. E por esse, a gente já foi para cada lugar, são histórias, não é? Já fechamos cidade, né, Coutinho? O seu Coutinho é um dos coordenadores também, desde o primeiro tempo, gente. Cada história interessante. Fechamos Gado Bravo, cidade do interior da Paraíba, onde a gente procura as cidades, não é? Teve presidente da prefeitura de Queimado, presidente da Câmara. São histórias interessantíssimas da gente ver a ação dos espíritos, né? E quando eu perguntei a ele por quê, ele disse que o espírito se soprou no meu ouvido e disse assim, você vai cuidar das taperinhas de Jesus no interior. E quem dizia isso para mim era seu Sobreira. O Centro Espírita são as taperinhas do interior.
E hoje nós estamos com o movimento, não é? Sábado a gente não pode lhe acompanhar, porque a gente vai estar em Paulista amanhã, mas vocês estão fazendo uma atividade beneficente. E para o nosso próximo encontro no Ângeles do Bem, lá em Condado, o domingo de abril, quando você puder ir, está convidado. E o carro-chefe é a nossa campanha do Quilo, né? Então, quando eu olhei ele, eu reencontrei um filho que eu dei muitas tapas na reencarnação passada. A gente briga, né, Rogério? Mas se ama muito, briga por divergência dos pontos de vista, de como organizar administrativamente as coisas, né, contigo? Mas a gente está sempre junto. Então, em nome dessa doutrina, que você tem tanto amor, tome essas 3 medalhas para você. São os 3 livros sobre campanha do Quilo. São os 3 livros sobre campanha do Quilo, fiz a dedicatóriazinha, tá certo? A gente está trabalhando prata, ouro, prata e bronze. E a gente vem mais, se Deus quiser, as obras de Rubens Uchoa, nós vamos editar. Então, um beijo grande, vamos continuar, como disse o meu irmão Washington, firme e forte, espírita é convicto. Quem olha para mim, eu digo, eu sou espírita, eu trabalho, eu não paro, eu arregaço a manga, né, meu amor? Eu estou de dentro, ela sabe. Ah, tu é amostrado, tu é metida a coisa. Sou amostrado. Quem quiser, que pense do jeito que quiser. E quando chega lá, que Jesus diz, mas meu filho, você trabalhou tão ruim, eu digo, mestre, deixa eu voltar para trabalhar de novo, me ensina a fazer melhor, que eu não estou conseguindo. Então é esse caboclo aqui, lá de São José do Belmonte, que está junto conosco, assim como é Sobreira, né? Lá de Canaíba de Flores, nosso irmão aqui, lá do Limoeiro, né? Então a gente está aqui firme e forte, né? Graças a Deus. Vamos fazer nossa prece? Opa, meu filho. Diga, meu filho, você tem carteira cativa em todo canto. Ele, como sempre, vai fazer as homenagens de quem trouxe ele para a campanha. Posso ler? Pode. Primeiro, a José de Lima, que foi presidente do NAIGA dele, é nosso grande amigo. Ele diz, obrigado, Lima. Onde o senhor estiver, eu, Rogério, lhe agradeço muito. Se não fosse o senhor, eu não teria feito a primeira campanha do Quilo do Instituto Espírita NAIGA dele. Assina Rogério França. E aqui ele traz, certo? A endereço, ele agradece ao NAIGA dele, que a nossa irmã também representa, mas nele. Agradeço muito ao NAIGA dele, aos trabalhadores de lá, onde vocês estiverem, pelo trabalho da campanha do Quilo NAIGA dele. Pelo trabalho, se não fosse a senhora, eu não tinha feito a minha primeira campanha. Certo? Eita, Deus, cuidado com Jesus. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecemos, que a campanha do Quilo é humildade, é simplicidade, é singeleza, não é, gente? E uma coisa, a gente brinca muito, viu? Você andar com a turma, né? Muitas vezes fica chateado, mas outro dia dá um abraço, não é? Mas estamos puxando as orelhas. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecermos, não é, a todos que estão aqui, meu querido Marco Polo, nos amamos, né, meu irmão, com Jesus, nosso querido Jefferson, médico de transporte, e a Veralva. Amanhã você fala. Então, vamos agradecer a todos os presentes, a espiritualidade maior, aos irmãos queridos, principalmente a nossa mãezinha Maria de Nazaré. Seria de nós sem essa mãe tão amorosa, não é, que nos acolhe. Então dizemos, mãezinha querida, todos os teus filhos aqui reunidos, em teu nome, em nome de Jesus, e agradecemos por esse momento, pela oportunidade santa e abençoada de estarmos procurando remissão dos nossos erros, buscando uma nova estrada, um novo caminho, onde o roteiro, onde o ponto principal se chama caridade. Mas é uma caridade muito maior que a caridade com Jesus.
Jesus sempre, em nossas vidas, em nossos corações. Gratidão a todos que se encontram do outro lado da vida. Joãozinho Sobreira, Antônio Gomes da Rocha, Marino Pereira, Maria das Vitórias, tanta gente simples. Maria Zé Cabral, a todos vocês, gratidão. E aos outros que o tempo não dá para citarmos vossos nomes, mas se sintam beijados na consciência desse momento. No louvor a ti, mãezinha, em teu nome, agradecidos imensamente pela oportunidade desse momento, retornamos a palavra de prece ao irmão Coutinho, para que ele possa finalizar essa parte do nosso trabalho, e ele depois oferece um bolinho com guaraná para a gente. Que Deus nos abençoe. Ouvimos a prece feita pelo nosso irmão. Vamos levantar a mente para o lado para agradecer ao Deus por essa oportunidade que Ele nos deu. Agradecendo a todos vocês pela presença. Agradecendo ao meu grande amigo, Marco Polo. Agradecendo ao meu ilustre amigo Ferreira, que está aqui conosco. E aqui, em nome de Deus, em nome do mentor espiritual desta casa, que está aqui ao nosso lado, digo, muito obrigado. Está encerrada a reunião na noite de hoje. Na paz de Deus, na paz de Jesus e no mentor espiritual desta casa. E que Deus nos abençoe.